Foi um prazer estar aqui. Eu queria falar um pouco, assim, acho que eu não acredito no que eu estou fazendo aqui. Digo isso com a maior fé, com a maior sinceridade. Porque não é o que a gente aprende todos os dias que torna vocês capazes de fazer um filme, de contar uma história, mas é o que a gente vai prestando atenção em várias coisas. Assim. Eu costumo dizer assim que eu gosto mais de conversar sobre como é que o meu trabalho que eu fui fazer foi rolando, como é que, por exemplo, como é que o mundo toca você, que é um artista, que escreve filmes. Isso é mais legal do que saber se você põe a câmera aqui, se correto é por ali e tal, saber 4 ou 5 coisas de fora sobre história, sobre como escrever uma história. Por exemplo, eu me lembro que a primeira vez que assim, eu fui um cara que comecei a escrever antes de ler. Eu não era assim, era apenas uma pessoa como meu pai, estava na 6ª série, me apaixonei perdidamente por uma garota na 6ª série, absolutamente, completamente apaixonado por ela. Só que eu era um bosta. Eu não falava, não tinha coragem de chegar nela e falar para ela que eu gostava dela. E aí eu ia na esquina da casa dela e ficava em pé e chorava, que nem um idiota. Vários dias eu fui e fiquei lá chorando, que nem um idiota, porque eu não sabia falar para ela, não sabia o que fazer, como é que eu podia dizer para ela que eu estava gostando dela. Aí eu falei, não, eu vou escrever uma carta para essa menina. E fui para casa, bicho. E comecei a escrever uma carta e botei no papel dizendo exatamente o que eu sentia, como a... Pode entrar, bicho, vai entrando, por favor. Meio que assim, comecei a escrever uma carta para essa menina dizendo assim, olha, como era ruim a minha vida sem ela, como era uma bosta a minha família, como meu emprego era chato, como eu ganhava pouco, meu sapato era furado, era uma vida muito ruim, assim. E à medida que eu ia colocando isso no papel e dizendo para ela, no papel, como seria bacana tê-la, eu fui percebendo que eu ia me aliviando da angústia de não tê-la. Se tem alguém aqui que faz música, que já escreve, sabe o que eu estou te falando? Quando você escreve, quando você descobre que escrever equivale a tirar uma pedra do peito, entendeu? Os caras que fazem isso bem, quem faz isso com sinceridade, quem você vê e fala, cacete, isso é verdade? Quem se sente isso, seja compositor de hip hop, seja romancista americano, seja o cara que trabalha na TV, quando você percebe que o cara fala a verdade, cara, é porque ele tem essa relação com a coisa que ele faz. Comecei essa história por aí para dizer para vocês que eu sou escritor, que é uma coisa que a hora que eu cheguei em casa, minha família morreu de mim. Agora não, porque agora eu pago as contas, eu pago o vinho, tenho carro, aquela coisa toda, você mostra, você pode e tal. Mas assim, veio de uma família de operários do ABC, gente que foi perdendo emprego para robô, manja, ferramenteiro, torneiro, gente que foi, assim, que tinha Itamaraty, Sobradão, um carro bacana na garagem, foi perdendo emprego para robô, mas foi ficando miserável. Uma família que nunca comprou um livro, foi a primeira pessoa da minha família a comprar um livro. Acho importante dizer isso aqui. Né? E dizer por que eu estou aqui, cacete? Por que vocês estão me ouvindo? Por que não tem outro cara aqui? Por que vocês não estão aqui? Eu diria o seguinte, cara, que há 30 anos o que eu faço é observar como as pessoas são, sabe assim? E procurar ouvir o que as pessoas têm a me dizer com maior afeto, assim, por exemplo. E ser sincero com a vida, sem palhaçada. Trabalhei, assim, comecei a escrever, quando eu descobri essa coisa que eu fiz com a mina lá, que eu escrevi uma carta e descobri que aquilo era melhor do que ter a mina, não ter, dane-se se eu namorei aquela mina, por acaso não, nunca mais falei com ela, mas o fato de ter botado aqui no papel, ter descoberto, digamos, essa vocação que mudou a minha vida, assim, como é que isso começou a se colocar na vida, assim? Meu primeiro emprego meu primeiro emprego de verdade foi com um tio meu que era encanador, e este cara, porque esse era malandro. O que ele fazia? A gente parava o carro na esquina, eu tinha 12 anos, parava o carro numa esquina e eu descia batendo de porta em porta perguntando que senhora precisava de um encanador. Até que uma dizia, sim, sempre tem alguém com vazamento, manhaca em casa. E aí eu chamava o meu tio vinha, passava a conversa na mulher, quando eu quebrava todo o chão da casa da mulher, a gente pegava metade do dinheiro e sumia e nunca mais voltava. Essa é a minha experiência de trabalho. Comecei a trabalhar assim. E aí você começa, né, malandragem pura, assim, aí depois, começa a escrever, começa essa coisa de escrever, tentar escrever, manda o texto para um monte de lugar e começa a pintar me comendo aqui, outro ali. O primeiro emprego de escritor foi no telecurso 2º grau, nos anos 80. Fazia aula de química. Me lembro de 2 coisas assustadoras que eu vi no telecurso. Uma, naquela época as pessoas não tinham o rótulo das embalagens de shampoo, era muito mal escrito, as pessoas estavam comendo e bebendo shampoo. Me lembro disso, que o Ministério da Cultura mandava coisas para a gente
botar na aula do Telecurso para tentar diminuir os problemas de higiene e saúde que o Brasil tinha. Tá? E uma outra coisa que eu fiquei muito assustado é que uma porcentagem importante do Brasil ainda não associava sexo à concepção. Não sabia que era transando que você tinha filho. Assim. Que é a coisa mais ignorante, né? A coisa mais burra que você pode ser é não associar o fato de ser trans a ter filho. Mas há muita gente no Brasil que pensa assim. Então, apesar de a gente ter uma época muito próspera, eu sempre observava essa olha, tanta carência e tal. Aí fui trabalhar, eu fiz um negócio chamado. Bom, primeiro eu fiz o Mundo da Lua, que é um seriado que tinha na TV Cultura. Aí fiz o Castelo Rá-Tim-Bum, fui chamado para fazer o Castelo Rá-Tim-Bum. E aí eu fazia, não sei se vocês viram o Castelo Rá-Tim-Bum, eu fazia a Adelaide e a Gralha, a Morgana e a Adelaide, a bruxa e a Gralha. Tinha lá um grupo de 12 pessoas, cada um ganhava um personagem, e tinha um cara que escrevia tudo, que era o Flávio de Souza, que inventava, mas cada um pegava um personagem. Se estiver enchendo o saco, vocês não podem. Porque eu começo a falar e copilhar, estou trabalhando. E aí assim, então tinha isso para fazer. Como é que era o meu trabalho? Todo dia eu chegava na TV Cultura, eu recebia um papel com 2 textos. Um era, digamos assim, o cara tinha que falar, como essa personagem do Castelo Rá-Tim-Bum sempre tinha uma coisa cultural para falar, então eu recebi uma informação sobre o que o personagem ia dizer. E aí eu tinha que transformar aquilo numa conversa entre uma personagem que era uma bruxa e outra que era uma gralha, certo? Me cabia escrever esse diálogo. Então um dia me caiu na mão Darwin, o cientista que teorizou, que descreveu a evolução das espécies. E aí eu fiz a seguinte história. Me lembro que naquela época ainda era uma coisa da Morgana, ainda brincava muito com boneco e tal. E o roteirista, eu pedi uma coisa assim, estava no roteiro assim, que ela pegava uma árvorezinha, um cenarinho, ela ia contar a história da evolução das espécies num cenarinho. Então ela falava, eu recebi um texto que era a biografia do Darwin e um pouco da explicação da teoria para mim mesmo poder botar no papel. E eu me lembro que era mais ou menos assim, a Morgana falava para a Adelaide, Adelaide, hoje vamos falar do Darwin, um cara super bacana, ele entendeu como é que os pássaros, os animais todos evoluem, cacete e tal. Cacete, não podia que era infantil. Ela dizia isso para a Gralha, mas como estabelecido com esse texto que me caía na mão, eu amoleci esse texto escrevendo um diálogo entre esses 2 personagens. Até que no momento, assim, eu expliquei assim a teoria da evolução das espécies, que era mais ou menos uma coisa que o Darwin escreveu. Ela dizia assim, veja bem, Adelaide, temos aqui 2 bonequinhos de girafa e essa árvorezinha. Essa girafa aqui, que é maior que a outra, pula, alcança a árvore, come as folhas e sobrevive. Já essa girafinha menor pula, não alcança a árvore, não come e morre. A espécie dela de girafas pequenas não dura mais. Levanta uma pedagoga, uma professora e fala assim, isso não pode. Como assim? Como não pode? Porque criança não absorve a ideia de morte. Não pode ter um personagem que morre na história, dentro do Castelo Rá-Tim-Bum. Falei, mas minha senhora, eu nasci na Moca, brinquei de polícia e ladrão minha vida inteira, morri na esquina todo dia brincando com meus amigos, e não sou louco, não sou psicopata, estou aqui escrevendo para a senhora. Não foi claro o problema porque achavam que criança não absorve a ideia de morte, como se a gente fosse burro, como se a gente não saísse na rua aqui tropeçando em cadáver todo dia, comendo todo o jantar da gente, vendo esses programas e sabendo da violência. Então é tudo meio ridículo, os caras pensam que a gente é burro. Aí comecei a fazer longa-metragem, fui para a empresa, fazer jornal e tal, e me caiu Carandiru na mão. Um dia, leio lá umas coisas que eu fazia, porque eram histórias meio contos policiais, coisas de periferia e tal, e me chamam para adaptar o Drauzio Varela e o Hector Babenco, que é o diretor do filme, escritor do livro, me chamaram para adaptar o livro. E a coisa mais bacana do meu trabalho, do trabalho do roteirista, é que a cada trabalho você tem que mergulhar profundamente no que você faz. Primeira vez que eu fui ao Carandiru, era um jogo de futebol. A gente diria assim, como é que você se adapta ao meio de sucesso? É complicado, você tem que fazer um filme que tenha tantos espectadores quanto leitores do livro. Então, era um livro super bombado, que de uma certa maneira ajudou a gente. E falava de um lugar que era uma prisão, que até filme de 2000, até o meio dos anos 90, o Carandiru não era assunto. Miséria, prisão, né? Assim, a periferia é uma coisa que é um fenômeno que entrou na cultura muito recentemente. Então, assim, a primeira vez que eu fui no Carandiru, tinha um jogo de futebol. Eu estava com medo de ir no Carandiru. Isso para contar para vocês, estou tentando contar a história da minha vida para dizer por que eu escrevo o que eu escrevo. Porque não é importante a técnica, e sim o que você vive, o que você é capaz de pegar nas pessoas, sabe? É isso que faz a diferença entre o artista bundão e um cara que vale a pena ouvir, vale a pena ler. Isso que eu queria deixar aqui.
Se vocês forem com dois, esquecem, vocês vão ficar com um casamento até morrer. Entendeu? Se forem espertos, se tiverem criatividade, se forem ousados, vão fazer outras coisas. Né? Como eu tenho a pretensão e a presunção de fazer umas coisas malucas na vida, então eu fico observando o que eu acho que é a razão do meu sucesso. Assim, né? Apenas por estar aqui, sucesso dando em merda. Assim, apenas por estar aqui falando com vocês e não ao contrário. A que se deve isso? Assim? Por exemplo, no Carandiru, cara, eu vou a primeira vez ao lugar, e aí eu digo para o Drauzio, assim, ao sair de casa, tenho medo de ir lá, não sei como é que funciona. Vocês têm que pensar que a prisão não era um assunto público. Eu sou um cara branco que vai num lugar que para mim é um lugar louco, violento, né? Não sabia o que tinha lá. O Drauzio disse, não, vai lá tranquilo, porque lá nada acontece de muitas visitas. Cara, eu vi isso no primeiro dia, estava vendo um jogo de futebol, porque o Drauzio disse, lá, qualquer coisa que acontece com a visita, as pessoas é de morte. Né? O Carandiru é um lugar muito ruim, e as visitas, sejam desde o pai de santo, do pastor protestante, até o médico, que era o Drauzio, que prestava serviço, esse pessoal que era voluntário, era que segurava a cadeia. Se não fossem eles, o Estado estava se lixando. Agora, apesar de ser, digamos assim, mais violento o regime penitenciário, mais sem graça para o preso, ele é mais, digamos assim, organizado, até para controlar melhor. Podemos falar disso depois. O Carandiru era o do mundo, para ser bem claro, era o fim do mundo. Tinha de tudo. Eu dava aula num lugar onde tinha uma igreja protestante, um centro de umbanda, tinha uma sala de milagre, um barbeiro, tinha uma sala de aula. Nessa sala de aula, ficava, com perdão da palavra, merda na caminha. Aí você fala, bom, aí o cara sai daqui, o que ele vai fazer comigo? Primeira vez que eu vou lá, estou vendo jogo de futebol, um cara entra, dá um chute um pouco mais ruim, o juiz expulsa o cara. Este cara, esse detento que está jogando, vocês têm que imaginar que o pai estava no pavilhão 9. Era 1.500 caras menos 22 que estavam jogando ali. Então tinha 1.500 caras rodeando o campo e 22, parte daqueles detentos jogando a bola numa final de pavilhão. E isso acontece, o cara é expulso, e ele bate a bola no chão e fala, olha para o juiz e fala, você é um merda, e vai embora. 10 minutos depois, esse cara volta chorando, nos braços de um outro cara segurando ele assim, e dizendo assim para o cara que estava do meu lado, o agente penitenciário, que sempre me acompanhava, Valdemar, eles estão querendo me fazer, estão querendo me matar. Eu, o primeiro dia que estou lá, eu não entendi nada, só pensei, putz, que legal, o primeiro dia já entro nessa, já entendi tudo que eu ia fazer. O ouvido assim, ó, né, babando para ver o que ia acontecer, assim. Esse cara, que é o agente penitenciário, para o jogo, vocês imaginam, gente, 1.500 malandros, só tirando, era o que havia de pior, outra vez de mais louco na raça humana, estava ali. Aí esses caras, aí o cara para o jogo, vai ao centro do campo, nisso aqueles 1.500 caras se aproximam, né, do círculo, assim. O moleque está chorando no meio, o cara jovem, o cara que estava chorando, e xingou o juiz. E esse cara, esse agente penitenciário, cadeiro, mais velho, diz assim, esse rapaz diz para o juiz, esse rapaz vai pedir desculpas para o senhor. O juiz era o juiz da Federação Paulista de Futebol. Os campeonatos de futebol do Carandiru eram tão sérios que eram apitados por juízes da federação que faziam um trabalho voluntário lá. Assim como eu estava lá, podia estar lá como pastor protestante atendendo as aulas dos caras, tinha o juiz da federação que era lá apitar o jogo dos convidados. Então ele era como eu, uma visita. Isso, aí o cara disse, então, para explicar a situação, a gente penitenciário então diz assim, então esse rapaz se excedeu e vai pedir desculpas para o senhor. E o juiz, que era uma pessoa comum, um juiz acostumado no futebol, disse que nada, vou perdoar esse cara, ele quase quebra a perna do companheiro, expulsei e não é expulsado. Não vou rever minha posição. Nisso esse moleque tinha chegado, ele se ajoelha no chão chorando, na frente de 1.500 caras, a quem você sabe que é perder respeito quando você pede desculpa para alguém. Esse cara ajoelha no chão e diz assim, ó, seu juiz, eu agi mal com o senhor falando palavrão, o senhor é visita, e a pena disso aqui é a morte. Então se o senhor não me perdoar, eles vão me matar assim que o jogo assim que o senhor for embora. Aí caiu a ficha do juiz que ele falava com a filha do cara. Disse assim, não, imagina gente, imagina. Eu não posso te reintegrar ao jogo porque isso é contra a regra, mas está perdoado. E aí o cara agradeceu loucamente, né? O juiz foi saindo assim, nisso os 10 caras no meio da massa carcerária gritam assim, aí malandro, agora agiu com decência para visita, está cancelada a sentença. Isso para dizer para vocês, bicho, isso eu estou contando. Você imagina você viver isso. É isso que faz o escritor, certo? Não é você saber como escrever. É claro que com o tempo você vai, digamos assim, conhecendo as palavras, se enamorando delas, mas o que também faz o escritor é o que você vive.
Um dia estou lá dentro com 70 caras que nunca me diziam o que faziam. Eles eram sempre inocentes, aprendi a entender que também me interessava no que aqueles caras tinham feito. Estava lá para dar aula para os caras. Isso porque, logo depois, eu achei que eu ia uma vez e pronto, via lá, sentia o cheiro dos caras, via como era, tal, anotava, que é o que eu faço com o filho meu, ralé, e vou embora e faço o roteiro. Logo eu vi que não era assim. Né? E aí, na segunda vez que eu fui, encosto um cara assim, eu estou lá, observando, encosto um cara e falo assim, quando tu vai ao zoológico, tu paga ingresso, né? Falei, puta, né? Mas sim, quando eu vou ao zoológico, eu pago ingresso. Por quê? Por que você vai pagar pra gente para vir ver as feras aqui, para fazer o teu roteiro? Eu comecei a fazer o roteiro antes do livro estar publicado. Ninguém sabia que eu estava fazendo o roteiro. Como eles sabiam, não me pergunte, mas eles sabiam. Eles sabiam que eu estava lá fazendo isso. E achavam que eu tinha que dar uma retribuição. E falei, bicho, não precisa fazer merda nenhuma na vida, só escrever. E aí contei a história da mina que eu contei de escrever a carta para a menina e se aliviar ao ponto de falar, não, isso é o que eu quero fazer. E o cara disse, olha que bom, me disse ele, porque a saudade é gorda, mas as cartas são magras. Bicho, se você é escritor e o cara fala assim, você gruda no cara. E quando o cara vem com texto, você pega no cara. Se o cara é louco, bandido, ainda tem texto, você fala, eu quero esse personagem. Eu sou escritor, eu não sou juiz de ninguém, não quero saber. Este cara escreveu um livro para quem se interessa por cadeia, que eu tirei da cadeia e foi publicado pela melhor editora brasileira que acompanha das letras, chama-se Memórias de um Sobrevivente do livro. Quem gosta de cadeia, o cara chama Luiz Alberto Mendes. Esse cara passou dos seus 47 anos, 7 ou 8 anos só fora da cadeia. Quando eu cheguei lá no final dos anos 90, os presos perguntavam para mim, tem que botar o ônibus lá fora? Porque tinha uma palhaçada nos anos 80 e 90, para cada prefeito que mudava, o cara repintava o ônibus. A gente que já tem mais de 25, a gente se lembra disso. Isso que o palhaço do prefeito mudava toda a cara, gastava todo o dinheiro de novo, repintava, gastava dinheiro com impresso e tal. Isso tudo era jogado no lixo e os caras me perguntavam essas coisas. Outra assim, isso para contar para vocês como é que isso toca assim. Um dia eu estou lá, os caras vêm e fecham. Aí eu comecei, disse isso para os caras, não sei fazer nada, mas gosto de escrever. Aí comecei a ir lá 2 vezes para escrever cartas para os caras. Então a gente fazia que nem faz aqui. Eu ficava na frente desses 70, 80 malandros que ficavam comigo. Vinha um cara na frente e falava assim, meu nome é fulano, tenho saudade da minha mulher, mas não sei como escrever isso. Aí a gente começava uma conversa sobre saudade. O que é saudade para ti? O que é saudade de mulher para você? O que é saudade de homem, de filho, de mãe? Começava a falar disso, eu ia pegando frase, anotava no papel e montava um texto para o cara que o cara mandava para a mulher dele sob a forma de uma carta de amor depois. Eu fazia isso 2 vezes por semana e sei que isso dava certo. Quando ele recebia a visita da mulher, ele era bem tratado por ela se referia a carta. Me lembro que uma vez assim um cara falou isso, estou com saudade da minha mulher, não sei como. Aí um outro malandro disse assim, você não sonha com ela? Aí o cara disse assim, sonhei com a vizinha, não sonhei com a mulher. Aí o cara falou assim, uma coisa ótima, ele disse, tira a vizinha do sonho, bota a mulher e fala o que aconteceu, a sua mulher não precisa saber com quem você sonhou. E de fato não importava saber, o importante é que o cara queria comunicar a saudade para a mulher, mas só tinha um sonho com a vizinha. E a gente estava fazendo literatura, não estava me preocupado em falar a verdade. E a gente tirou a vizinha, o cara escreveu, tirou a vizinha, pôs a mulher do cara, escreveu o sonho, e ele teve uma ótima visita íntima. A carta funcionou, era para isso que funcionou. Por outro lado, antes que a gente fique feliz com esse ambiente, eu ficava das 7 às 4, porque a hora que a baratagem era solta. Era solta às 6h30, era presa às 3, 4 horas, e ficava aquele tempo todo lá, todo mundo junto. No caldeirão do diabo, cozinhando loucuras. Mas enquanto estava lá de dia, tinha muita circulação desses, entre aspas, voluntários. Uma vez ele estava fazendo essa coisa da carta, chega um cara, fala no canto assim, e aí todo mundo levanta e fala, a gente vai resolver uma parada aí, já volta, fica com a chave. Trancaram o peito para a cela, para eles e saíram. Ouvi uma gritaria e tal, ok, eles voltaram e continuamos escrevendo uma carta de amor. No fim do dia o Drauzio me chama e falou assim, você tem problema com continuar? Você tem problema em ver gente esfaqueada, presumo? Eu não, boa tarde, cara. Você tem problema de ver gente esfaqueada? Não. Ele me levou para o IML, do cara figura dentro da geladeira. Aqueles caras que estavam comigo, tendo aula, escrevendo uma história de amor, tiveram de interromper a nossa aulinha de história de amor e
e mataram um cara que tinha uma dívida de carro. E este cara foi morto não com 37 facadas, mas com 37 facas. Porque cada um daqueles caras que estava comigo foi na minha aula aquele dia com uma faca para fazer isso. Então o cara dava uma facada no cara e deixava, ele não tirava. Então o corpo que eu vi tinha 37 facas espetadas. Parecia um objeto de arte plástica, uma loucura que tinha. Porque cada um dos caras tinha que assinar a nota. Cara, você imagina você ver isso. Aí os caras voltam, e a gente continua escrevendo uma carta no amor. Gente, quando eu saí, quando a porta fechou, eu soube que eu tinha massa. Onde eu estava, retido. E os caras vieram dizer, porra, meus alunos não fizeram. A gente estava falando de amor, bicho. Estava falando de saudade. Você percebe que loucura, que filme é esse? Essa é a história para escrever. Essa é a história doente, louca, que vale o livro, entendeu? Por isso que, assim, apesar disso aqui, o que acontece? O que está acontecendo aqui hoje? Um fenômeno que é histórico, bicho, porque nunca a periferia foi importante na cultura brasileira. Eu fiz a Universidade de São Paulo, conheço um pouquinho de literatura brasileira, e assim, até 15 anos atrás, não existia periferia. Não existia. Ou existia o sertão, onde o matuto vivia lá sem energia elétrica, numa situação desgraçada, e tinha esse negócio chamado cidade, para o qual esse matuto vinha e era destruído, era prostituído, a cidade acabava com o cara. É muito recente que tem uma poesia, que tem uma música, que tem um cinema que fala deste lugar como ele é, entendeu? E acho bacana também dizer que isso é muito ajudado pelo cinema. A gente está falando de periferia por causa da Cidade de Deus. A gente está falando de presídio por causa do Caso de Lula. Estamos falando de polícia por causa do Tropa de Elite. Então no Brasil o cinema tem às vezes a importância de colocar um assunto na ponta do corpo. Entendeu? Porque a gente não conhecia a situação de polícia antes. Direito. Quanto o cara ganha, o que ele faz, que hora ele entra, que hora ele sai, se é vagabundo, se não é, se merece estar lá, que treinamento ele tem. Hoje você pega isso na internet, hoje você fica sabendo como é. Isso tem a ver com o filme, tem a ver com o cinema colocar um assunto para as pessoas. Por isso que no Brasil é muito importante o que a gente faz. Sim, quando a gente, eu escrevo um negócio na TV Globo chamado Força Tarefa, que é um seriado de polícia. Quando a gente vai começar dia 5 de novembro agora, na terceira temporada dos seriados. Quando a gente foi falar disso lá, assim, a gente foi chamado para fazer um seriado de polícia que já era fruto disso que eu estou falando. Se hoje a TV Globo faz um seriado a respeito desse assunto, é porque este assunto, violência, grande cidade, periferia, polícia, o jeito como a polícia trata o pobre trata a polícia, isso tudo, é um assunto. A Globo não se interessa por assuntos que não sejam de massa, populares, que todo mundo se interessa. Quando a gente foi conversar com os caras, para montar eu e meu parceiro, que acho que uma sala aqui, um cara, um grande escritor assim, a gente começou a ponderar isso. Pô, como é que a gente faz um seriado sobre violência sem falar de polícia? Né? Isso já era fruto de Carandiru, de Tropa de Elite, de Cidade de Deus. Né? Então, assim, o próprio Força Tarefa, o fato de ser um seriado em que policiais são corregedores de polícia, né? São policiais que perseguem maus policiais. O fato de ter isso na televisão já é sinal dos tempos. Nossa, falei um monte, não é necessário. Mas queria te falar um pouco assim, de que às vezes assim, é menos importante você saber segurar a câmera direito, se você está enquadrando, iluminando bem. Para um cara como eu que escrevo, o mais importante é o que eu sinto quando eu estou vendo. Como é que eu crio? Fiz o Cazuza, o Tempo Não Para. Alguém viu esse filme aqui? Cara, era um livro da mãe dele. Como é que esse filme começou? Me mandam parte do meu dinheiro, eu ganho fazendo um negócio fresco pra caramba chamado Script Doctoring, que nada mais é que dar palpite no roteiro dos outros. O cara me manda o roteiro, um envelope, um cheque e fala, faça um relatório. E eu faço um relatório do cacete pro cara. Eu leio aquele negócio um mês, anoto e produzo 15, 20 páginas com os defeitos que eu acho que aquela história tem. Ó, esse personagem está ruim aqui, ele enfraquece aqui, acho que o problema dele é babaca, acho que aqui tem que ser demais, tá caro, tá barato. Faço um relatório pro cara do filme dele e ele contrata quem ele quer fazer. Eu fiz isso com o filme do Cazuza, enfim, falei mal pra cacete, porque era o livro da mãe dele. Eu conheci o Cazuza não prestava. Ele morreu de AIDS porque era um cara sexualmente promíscuo e tal. E era um cara difícil, de trato difícil, eu sei disso, sabia disso. E aí quando chegou aquele roteiro que parecia que o cara era compulsivo, heterossexual, rigor das leis, eu falei, não, esse cara não é Cazuza, bicho. E aí ganhei aquela grana e acabei com o roteiro dos caras. Isso é uma merda, porque o cara é mais louco do que isso. Olha que o fã do Cazuza vê isso e vai se distraindo, isso vai jogar contra o filme, vocês são burros de fazer uma careta do cara. Aí me contrataram para fazer o filme.
Você percebe como é? E aí você vai. E aí você vai negociando, porque qual é a minha posição? Eu tenho que adaptar um livro que é da mãe de um cara que morreu de AIDS, que foi um cara que foi precursor dessa papo da AIDS na sociedade. E isso foi sempre muito difícil. De um lado você tem a mãe do cara tentando preservar o cara. Imagina a tua mãe fazendo um filme sobre você. Ela quer que você saia batendo pra caramba na vida. E a mãe de Caçuza era isso, mais ou menos. Aí tinha um cara que era o diretor, que queria fazer um filme de arte, super pop, super bacana. E tinha um produtor que queria ganhar uma grana com o negócio. E aí tinha um produtor musical que ainda queria lançar um CD com as músicas que eles tinham nos tempos inéditos do Brasil. O último cara lá, o primeiro cara a pensar no filme e o último cara que deveria pensar nele era eu. E queria apenas escrever a história do cara. Aí você entra na história do cara. Você vai descobrir que o cara é louco. O que interessa nessa história toda? Você descobre que ele é um tipo. Por que esse cara é especial? Aí você vai descobrir, o cara ia, no final dos anos 70, ele subia o morro de Mercedes, com a Mercedes do pai para comprar um carrinho. Ia no baixo, levou, enchia o saco de todo mundo. Ia no banheiro e dava para 200 caras na mesma noite, entendeu? Era louco, era generoso pra caraca. Aí você começa a arrumar o cara, você começa a descobrir que o cara é incomum. O cara não chega onde ele chega porque ele não gosta, porque ele abaixa a cabeça, porque ele cumpre o horário, porque ele é ruim. Ele também é ruim, ele tem um gênio estranho. Tem coisas muito loucas assim. Qual é a situação em que você se coloca? Teve um momento no filme, tem uma cena do filme em que a mãe chega em casa, acha a droga dele, joga fora na privada, puxa descarga. Ele chega em casa logo depois e fala: mãe, cadê minha droga? Ela fala: eu joguei na privada. Ele fala: vai para aquele lugar. E manda a mãe tomar naquele lugar. Isso está no filme, isso está no livro da mãe dele, que eles tinham uma relação muito amorosa, mas muito agressiva. Né? Isso é bacana de você perceber também. Você tem que olhar para tudo isso quando você está olhando o personagem. Como é que ele era com a mãe dele? A mãe dele não teve mais filho. Por quê? Só teve ele, cara, esse cara estranho. Aí você começa a ganhar ficção, ganhar loucura aí que vale a pena escrever. Então tinha esse episódio que eu contei para você, que ele manda a mãe para aquele lugar. Eu achei aquilo a cara dele. E aquilo é uma cena importante e felizmente ficou no filme. Mas um dia, antes do filme ficar pronto, me liga um representante do produtor para perguntar o que eu achava de tirar o palavrão do filme. Eu falei: vai para aquele lugar. E desliguei o telefone. Ficou o palavrão. Porque eu achava importante que ficasse. Às vezes você defende uma coisa que nem assim é. A rigor o cara me paga para fazer o que ele manda. Agora, diante do que a gente faz, a gente tem que ter um proceder diferente. Isso só foi possível também porque eu li a pesquisa bacana, conheci o personagem, que é uma coisa bacana do trabalho do roteirista. Toda vez que você entra num negócio, eu fiz um curso de perito no Instituto de Criminalística de São Paulo para escrever o Força Tarefa. Toda vez que você se mete numa história nova, você desce profundamente na história. Quando você vai fazer um personagem que é um cara, eu conheço um cara que, por exemplo, o cara vai fazer o Tim Maia, o roteiro do Tim Maia agora. Você imagina, o cara tem que entrar no inferno, que o Tim Maia não precisava. E é um gênio da música brasileira, bicho. Como é que você vai julgar um personagem ao escrever a história dele? Não pode, você tem que mostrar a genialidade dele. Ou a filha da justiça, ou o que quer que seja a generosidade. O que esse cara tem? Por que ele está sendo filmado e não eu e não você? Por que esse cara? Você tem que ter esse discernimento. Assim. E um pouco que eu queria dizer isso para vocês, porque assim, às vezes a gente acha que é uma coisa assim. E isso é uma coisa que se aprende na escola. Mas assim, tem que ir atrás, entende? Isso não é ensinado. Como é que você, sabe, se você quer escrever sobre alguém, você não pode odiar, né? Por pior que seja. Um pouco a minha função é essa, escrever sobre gente, às vezes, que não presta. Dar vida a ela, entendeu? E não ser trouxa, né? Não tratar as coisas como bobagem, saber que a gente vive num país injusto pra cacete, tá? Ser safo, eu não sou bobo. E olhar para o mundo sem bobeira, porque, né? Mas vamos conversar isso? Desculpa, eu falei que talvez tenha demais. Quem quer fazer uma pergunta? Quem vai começar? Quem vai quebrar? Eu fiz o Lula também, se alguém quiser fazer uma pergunta sobre o filme. Quem vai quebrar a barreira da vergonha? Qual foi o filme e o livro que você mais gostou de fazer? O filme foi o Carandiruba, que eu acabei de falar. Eu passei um ano e meio dentro daquele lugar e nenhuma profissão me daria essa chance de estar num lugar desgraçado daquele. E um livro, esse é o livro aqui que eu vou sortear para vocês, que se chama Subúrbio, que de uma certa maneira é uma história que trata disso que eu falei, de como a periferia começou a virar uma coisa importante. Tá? Aliás, quem quiser participar do sorteio e puder botar um nome no papelzinho,
e ir passando para frente, Não, porque depois a gente sorteia, não é Como vai melhor? fazer essa? Melhor, melhor. Põe o nome de todos os alunos só. Isso, aí a gente sorteia quatro livros. Tem mais alguém que queria perguntar algo? Passar o microfone, cadê? Ah, já passou. Olha, assim, a delícia é que você cuida do seu tempo. Simples assim, sabe assim, eu talvez fosse taxista, porque acho legal escrever durante a noite, às vezes, depois durante o dia, etc. Agora com duas filhas pequenas fica difícil. Mas assim, acho que assim, primeiro isso que eu te falei, a delícia de você fazer uma coisa que te alivia. Porque é muito legal que você consegue escrever um texto bacana. Isso realmente é um prazer muito grande, eu faço realmente o que eu gosto. E não tem horário. A dor é que paga pouco muitas vezes, é muito pouco tempo que eu estou ganhando dinheiro, assim, que eu tenho uma vida de classe B, sabe? Ganho uma grana, tenho casa própria, aquele carro, tomo um vinho, sabe, dou presente para meus filhos, assim, pago escola de particular, sabe? Mas tem 5 anos, estou com 48, até 41, 42 anos eu ainda, às vezes, tinha que fazer uma coisa ou outra de propaganda, coisas que vocês vão fazer pra caramba, porque é isso que você começa, dos 20 aos 40 eu fiz vídeo institucional, tem treinamento de mão de obra, vocês devem ter visto quem trabalhou na Volkswagen, na Mercedes, na Philips, viu um vídeo meu, eu escrevi como é que eu pagava o aluguel, mas sempre, agora que eu estou de bacana na TV Globo de televisão, mas durante a parte importante da minha vida era a pequenas agências de periferia, a Brastemp direto, a Volkswagen que chama direto, faz um documentário, como é que conserta pneu, como é que você instala vidro colar, como é que você vidro de alerquim, tá? Tudo isso hoje em dia é em vídeo. Então eu fiz muito disso com ele. Por que o texto teatral Preso entre Ferragens ficou guardado por 10 anos? Esse é um texto que eu escrevi, que é a história do cara que bate o carro, fica preso, depois fica falando sozinho. Fica falando com a mulher que não sabe que bateu o carro, espirrou. Cara, é um texto muito difícil, bicho. O cara morrendo, falando sozinho, você imagina se eu oferecer isso. Quando eu ia com esse é isso. Eu fiz um roteiro de filme até. O cara bate o carro, na primeira cena do filme, aí fica preso, a mulher espirra fora do carro, morre, ele morre. Então ele fica falando com ela enquanto o socorro não vem. O filme inteiro é isso. Cara, a hora que eu ia mostrar esse filme, os caras falam, imagina se eu não ganhar dinheiro com uma coisa desgraçada como essa. E esse é um problema que você enfrenta por aí. Se você fizer um projeto muito maluco, muito ousado, nem sempre você consegue dinheiro com isso. Não, Eduardo. Caso você fosse resumir 100 coisas em uma frase, qual seria? Olha, cara, 100 coisas é um livro que eu fiz na Alemanha, eu ganhei uma bolsa, cara, é maravilhoso. Os caras me dão uma grana e uma casa, eu ganhei para passar um ano lá escrevendo o que eu queria. E o projeto era, eu tinha que sair para a rua e escrever 5 pequenos contos, 10 linhas. Então eu tinha que sair para a rua e ver uma coisa estranha que me tocasse. Então eu vi um mendigo urso, eu estava em Berlim. Eu não falo alemão. Então eu era um ignorante, quase um cego para aquela sociedade. Então meu plano era chegar lá e fiz isso. Fiz 500 continhos, dos quais 100 estão aí. Então o mais bacana disso aí é esse exercício que eu te falei agora, de observar. Então assim, parte do meu sucesso profissional também é ver com isso. Ver como é que você senta, cara, o que você está vestindo, como é que você se comporta, como é que você corta o seu cabelo, como é que você se dirige a mim, se você me olha no olho ou não. Isso é matéria que, isso é o meu arroz com feijão, cara. Minha ferramenta é isso. Observar o que acontece no povo. Eu sei coisas, tem umas coisas que eu acho bacanas nessa observação. Vou te fazer outra pergunta também. Qual é o principal papel do escritor na sociedade brasileira? Olha, cara, faz tempo que não é assim, mas encher o saco. Encher o saco, cara. O bom artista enche o saco. Ele faz uma coisa inútil. O bom artista não vende cueca, não vende calcinha, não vende automóvel, não vende Deus, entendeu? O bom artista vende a liberdade, decência, moralidade, de várias maneiras, cara, seja rock and roll, seja cantor evangélico, cara, se o compromisso do cara é com a verdade. Então essa é a diferença. Isso falta em... O escritor sempre já houve tempo no Brasil, o escritor era mais importante. Jorge Amado, esses caras eram mais ouvidos. Hoje, você ouve, mas você ouve também outros caras importantes. Hoje você ouve caras que fazem filmes, que fazem teatro, que fazem música, mudou. A literatura não é mais tão importante, mas ela também não é mais importante porque os caras não têm muita coragem. Falta saco roxo no escritor.
para você pensar. Como foi a O experiência? teu nome? Gabriel. Como foi a experiência de escrever Carandiru? Cara, isso que eu te falei, bicho. Você é posto num lugar em que acontece um monte de coisa. Um monte de coisa, é tudo muito forte assim. Então todo dia eu saía de lá e tinha uma história para escrever. Cada cara que me contava uma coisa, eu me lembro uma vez um cara, o pai e o filho, cara. O cara tinha lepra, tinha uma doença que eu não vi, só vi no Carandiru, porque era tudo tão úmido, desgraçado ali lá, que ela tinha pegado, tinha feridas que não fechavam. O cara sentou na frente do prazo e falou, Drauzio, vejo um jeito de eu morrer, eu não aguento mais estar vivo. Eu não sei te dizer como ele disse isso, mas, cara, eu chorei. Eu não segurei, cara, porque o cara falou de um jeito que eu tinha certeza que aquele cara queria morrer de verdade. E bicho, um cara que não quer viver, isso é um grande filme, mas é terrível. Você poder ver isso, cara, o cara falar isso na sua frente. Lá os caras é vida ou morte, cara. Lá os caras, como eu te disse, mataram o cara numa dívida de gráfico, que eu duvido que era mais de R$50. A vida vale uma nhaca, cara. Você vê isso girar, isso acontecer, infelizmente sobreviver, é incrível. Hoje, quando eu encontrei outro dia, como a sociedade é cruel, cara. Eu fui dar uma entrevista na Rede TV. Por lá, dei a entrevista, estou saindo e gosto de um cara em mim e falou, Fernando, meu bicho, desculpa, eu não lembro quem você é, né? E ele é um cara que tinha escrito carta para ele. Eu falei, bicho, que legal, eu abracei o cara. E aí ele falou, só não fala que eu sou egresso, porque aqueles não sabem, se souberem, eles vão mandar embora. Percebe, cara? O drama desse cara continua. A história não para, bicho. A vida humana continua com o momento solto. E o escritor observa isso, ele conta isso. Se ele é bom, ele conta isso de um jeito que eu faço você chorar com aquilo que eu ouvi e me fez chorar. Se eu for bom pra cacete, eu faço você chorar. É difícil, mas às vezes mais verdade. É para isso que eles trabalham. Isso que é o barato. Você pode ganhar grana às vezes, aqui no Brasil não. Você pode ficar famoso às vezes, pouco, não é mais a época da literatura. Mas você poder lidar com esses caras, bicho, entrevistando um cara desse, um cara, você que gosta de escrever, ela te dá um livro, não precisa, sabe? Você é só fazer assim, abre o olho, abre os ouvidos e fecha a boca. O livro entra. A respeito do trabalho Céu de Estrelas que tu fez, e assim, na história diz que é um cara, ele entra ele está ex-noivo, ele faz toda uma tragédia. Isso me lembrou um pouco Eloá. Eu não assisti o trabalho, mas fiquei maravilhado com a pesquisa. Eu quero assistir também. Esse é um filme da Tata Mal. Comentar sobre ele. Então, esse é um filme da Tata Mal chamado Céu de Estrelas, que é a história de um cara que sequestra a própria noiva. E ele nasceu de Veio Aqui Agora. Ele é um livro que foi escrito no começo dos anos 90. E ele nasceu de ficar olhando, sabe, aqui agora, na antena e tal. Eu fico olhando para aquilo, cara, vejo aquele monte de peixe na calçada, vejo aquele monte de peixe na calçada e o carinha lá dentro da casa, com a mulher, com a arma na cabeça. Eu quero saber o que está acontecendo lá dentro, bicho. Eu quero saber o que está acontecendo fora. Isso bater na porta. Eu quero saber o que está lá dentro. O Céu de Estrelas é isso. É a história que vai lá para. Então, assim, é a história de cara que vai para propaganda, mas vista lá de dentro. E como é que ele resolve a situação. Você não vê a parte que o Datena te dá. O desafio foi fazer isso. E como é isso que eu estou te contando? Como a gente aqui, eu, um pouco mais que você, mas a gente faz parte dessa geração que está colocando a periferia na cultura. Então, assim, foi um dos primeiros filmes a lidar com isso. Não a periferia do hip hop, a periferia que tem atitude, território, porque hoje na minha época, eu fiz USP, o negócio era ir para a universidade, virar branco e ir para o centro. Hoje não. Hoje um artista da periferia, o cara tem território, ele quer escrever e ficar aqui. E é assim que funciona. Os caras estão ganhando grana, estão abrindo a sua gravadora, a sua produtora e ficando na periferia. É outro jeito, é outra geração. Mas isso não acontecia antes. Isso é coisa de 20 anos para cá. E esse filme talvez se coloque entre aqueles 20, 30 trabalhos que começaram a falar isso aí. Porque todos esses personagens dessa cena são gente como a gente. Isso poderia acontecer na rua de trás. Isso também acontece numa situação de podia ser a nossa. Tanto que me lembrou a situação do Eloá. Então, e o que é mais louco na história? Você vê como a realidade é muito mais louca que a fantasia. Aí tem a história da Eloá, que é terrível por si só. Aquela besteira. Para mim, os jornalistas mataram a Eloá. Para mim, quem matou a Eloá foi a imprensa. Encheu o saco sem parar daquilo.
No entanto, aí está lá, a polícia descobre que o pai dele lá é um fugitivo da justiça de Alagoas. E o cara olha pela televisão e fala, esse cara não é o pai dele lá, esse cara é o matador de Alagoas. E ele é também. Você percebe como as pessoas são loucas, bicho? Minha irmã dorme, tem 39 anos, dorme com a minha mãe no mesmo quarto, bicho. Isso para mim é loucura, aos 39 anos. E vive em casa. E eu posso explicar, ela enviou muito cedo. E quando eu te contar a história da minha irmã, dá um livro. Porque é louco o jeito como eu vejo. Porque é louco, está vivo é louco. Se você sabe assim, a gente nasce pelado e morre sozinho. E você no meio do caminho tem que estabelecer umas relações de amor, né? E vai e consegue às vezes tal. Mas assim, a vida é precária. Escrever, por isso que a gente lê, vai ao cinema, porque a vida não enche a gente. Então assim, o escritor é o cara que olha o que falta, cara. Então parte do sucesso do livro eu acho que teve a ver com falar com uma coisa que estava rolando e não estava pronta ainda. Pode comentar um pouco dos livros que te inspiram? Ele perguntou sobre os livros que me inspiram. Cara, eu comecei assim, acho que a gente deve começar lendo qualquer coisa. O cara começa a ler a bula da pasta de dente, no banheiro, uma hora ele chega no lugar. Então assim, acho que, por exemplo, Paulo Coelho, autoajuda. Eu sou a favor de autoajuda, porque para mim literatura é uma coisa que um bom escritor para mim bota o dedo na minha cara e fala, se tu é feliz, bicho, você trata bem sua mulher, seu filho, você é um cara feliz, tem certeza? Esse é o cara que eu gosto de ler. A autoajuda faz o contrário. Ela bate no pessoal e fala, você comigo gosta, tal, mas tudo bem, vai, todo mundo gosta. Eu não gosto desse tipo de coisa, mas ainda acho importante ler isso, cara. Né? Ler a Bíblia, cara, é o livro mais doido que a Bíblia, independente do que a gente pensa sobre isso. O que acontece lá dentro, cara, as piores loucuras já foram praticadas lá no livro sagrado. E é legal saber isso. Eu, assim, então, eu não leio que me cai não, cara. Acho importante manter uma ligação que está se escrevendo no Brasil nesse momento, a tua turma, pegar os caras de 20 anos, ver o que esses caras estão fazendo. Então gosto de participar de júri de festival, gosto de participar de júri de prêmio literário. Você pega aqueles caras que estão falando do que está acontecendo, mas ainda não são grandes. Eles falam de coisas que os grandes não olham mais, os famosos não olham mais. Você está aqui perto, você está sentindo o cheiro do córrego, bicho. O cara na zona sul, sabe, esse cara na cobertura não está mais. O teu livro tem uma coisa que o dele não tem mais. Então é bom ficar lendo, para ficar bem informado. Para não falar que os outros não falaram. Meu nome é Marcelo, queria saber qual a sua visão para com o Brasil. Brasil? Isso. Cara, olha só. Eu sou, assim, meu avô veio da Itália porque não tinha emprego na Itália. Meu pai estudou até o fim do primeiro colegial nas escolas que o Getúlio Vargas fez, escola técnica. E eu fiz a Universidade de São Paulo. Cada nível da minha família, cada geração foi subindo um pouquinho, graças à oferta de coisa pública, escola pública, creche pública. Então assim, eu sempre me formei na escola pública. Acho isso a coisa mais importante que a gente tem. Sou absolutamente contra esse papo, porque isso não deve dar lucro. Ensinar você a não ser um idiota não dá lucro. Isso é prejuízo. Você ficar em cima do cara, o cara não aprende na hora. A educação é uma coisa de longo prazo. Uma inteligência bem formada, bem educada, o cara leva 20, 25 anos, desde a primeira ano de alfabetização. Pelo que você vê nos caras que estão fazendo a diferença no mundo. Quantos anos você estudou? Você vai, não é 8, não é 12, é 20, 25. O cara se prepara e continua sempre se atualizando. Agora, é um país que despreza isso pra caramba, até pouco tempo desprezava muito. O nível da educação caiu? Caiu. Eu estudei numa escola melhor que você? Estudei. Por outro lado, na minha época, só uns poucos estudavam. Hoje quase todos estudam. Eu prefiro isso que daqui. Eu prefiro que o nível caia, mas que todo mundo aprenda, do que você manter o nível genial e 5% da sociedade está bem formada e o resto é um bando de imbecil. O Brasil mudou muito, cara. Ele já foi muito mais injusto do que é. Ele é injusto, a diferença é que na minha época, você ligava a televisão, os militares não deixavam dizer quem era corrupto. Hoje não tem, hoje você sabe quem é lá. Na época do meu pai, cara, tinha ditadura, você não era informado de quem errava. E errava, as pessoas não eram santas, porque não se falava delas. Então hoje tem democracia, tem televisão, você fica sabendo quem é o canalha. Você pode identificar o cara.
Então eu sou um cara otimista, bicho. Agora o mundo está mudando muito rápido, como eu te disse. Meus tios mais frescos do mundo eram torneiros, ferramenteiros, caras que tinham sobradão na DC e que achavam que o mundo não ia mudar. Aí veio o robô, os caras perderam o emprego, em 3 meses estavam miseráveis, porque achavam que era não mudava. Eram gente de cabeça muito curta, que não lia, que não evoluía, que não sabia o que estava acontecendo. Para te contar que até coisas que parecem que não vão mudar, mudam, acabam. Então assim, eu já fui muito mais crítico em relação ao Brasil. Eu cantei no Nacional na escola pública de 69 a 74 todo dia, bicho. A primeira coisa era cantar o hino. Então eu fazia um monte de palhaçada aqui. Fazia soltar fundo, fazer palhaçada, porque não aguentava mais aquilo. Cantar o hino com o coração, agora, eu vejo o cara, né? Então é muito menos pior. Eu não diria que é melhor, porque eu sou um cara crítico, assim. Mas bicho, eu sou de uma época que ser metalúrgico, às vezes vai ficar 2, 3 anos desempregado. Você desempregava um ano e só ia arrumar outro anos depois. Isso não é mais tão assim. Não quer dizer que a gente ganhe bem, que seja bem tratado com relação de trabalho, mas é isso que eu estou te falando. Para que mais pessoas tenham, o nível tem que baixar. Quando eu ouço o cara reclamando que o nível baixou, pode olhar, cara. O cara, digamos que quer o melhor para ele, não quer o bem para todos. Porque essa é a diferença. O que o Brasil fez foi espalhar a prosperidade como um todo. Apesar da canalhada, apesar do que a gente sabe que está rolando no meio do caminho. Só uma última pergunta. Quando você vê que seu filme é destaque nacional, qual é o seu sentimento? Quando você vê que seu filme é destaque nacional, qual é o seu sentimento? Olha, cara, o que eu acho mais bacana de você, eu trabalhei com o Matheus Nastergaard, aquele ator lá. A gente fez uma peça, o cara que fez o João Grilo, né? Naquele destaque na Europa para aparecer. Agora não ficou um ano junto, fazendo teatro. E ele diz assim, a coisa mais bacana de ser famoso é que você é ouvido. Quando você é famoso, as pessoas ouvem o que você tem para dizer. Então, se você tiver coisas boas a dizer, defenda causas nobres, defenda causas legais que vão te ouvir. Agora, se um cara falando assim, fala tolice, burrice, também a tua influência é muito grande. Então, o legal de você fazer sucesso é continuar fazendo o que você faz, se é que você gosta. Eu adoro futebol e acho curioso como pouca gente fala que gosta de jogar futebol. O jogador, quando dá entrevista, raramente lembra que ele faz uma coisa gostosa. Porque ele jogar futebol é um grande barato. E isso a gente acaba esquecido, né? Na prática dessa coisa tão importante. A literatura é isso. Os caras que fazem, eu conheço um cara que faz bem e faça obrigado. Na história do mundo, quem fez obrigado fez pior. Os caras que vencem são os que fazem, estão a fim de fazer. Essa é a grande diferença. Então, vá atrás do teu sonho. Se você não for, até para saber que não dá. Porque se você não for, você vai sempre ficar com a sensação que você tinha que ter. Se você for e perdeu, fala, porra, perdi, ó. Mas foi. Essa é a diferença. Meu nome é Alan. Você fez muito filme do Brasil. Então, como você se sentiu na responsabilidade de interpretar a vida de um maior presidente brasileiro? Eu achei uma loucura que quisessem fazer o filme. Fui chamado, fui contratado, mas eu fiz tudo que eu queria. Alguém, Luiz Carlos Barreto, que é o produtor, teve a ideia e me chamou para fazer o roteiro. Chamou várias pessoas e chamou a mim no filme para fazer o roteiro. E eu achava uma loucura, porque isso não existe no mundo. Fazer um filme sobre um presidente que está na presidência. Em geral, você faz sobre alguém que já foi, ou alguém que você acha que será. Então, o filme sobre o Mandela é sobre o Mandela antes de ser presidente. Agora, essa coisa de fazer um filme sobre o cara, enquanto ele é presidente, só o Lula foi solo neste cara. O filme é ruim, cara. Eu não gosto do filme. O filme é careta, é bobão. A história do Lula é mais louca do que aquilo. A gente, eu acho que ficou tão folgado, achou que ia ser tão fácil fazer público, que, digamos, sentou na maionese e fez um filme xarope, um filme sem graça. Você viu o filme? Eu acho o filme sem graça. E a história do cara é muito mais violenta, é muito louco. Cara, nos Estados Unidos, você ouve essa história de o sonho do cidadão americano se tornar presidente da República. Isso não acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil. Quando você fala, se um americano botar a mão na cabeça, ele vai ver quem chega à presidência lá. É sempre burguês. Aqui não, aqui chegou um cara que não era. Independente do que cada um aqui pense desse cara nesse momento, se ele é bom ou mau presidente, se fez o que fez, o fato é que ele é um exemplo de um herói, o cara que sai de um lugar e vai para outro muito diferente, e vence.
A gente achou que devido à popularidade dele, o filme ia pegar qualquer coisa que a gente fizesse, eu acho, ia pegar. Claro que ninguém fala assim, os meus colegas que trabalharam não vão falar assim, mas eu acho que a gente sentou, amoleceu. Achou que o personagem era tão certo, que a história era tão 10-0, que fez um filme gordo, chato de ver, eu não acho. Então, quando você faz um trabalho assim que você não gosta, como você se sente? Ah, cara, é uma porcaria. É uma porcaria você ver um troço. Acontecem situações desagradáveis, não digo assim. Você vai numa pré-estreia, não vê o filme antes, porque às vezes não dá tempo de ver, então vai ter a pré-estreia. Aí você fica no meio da equipe, tá, mostra o filme e tem a plateia, você é aplaudido por uma coisa que você fala, puta, não é isso. Então hoje em dia eu tomo cuidado de ver antes o que está filmado, mas às vezes eu não vou, quando eu acho ruim eu não vou. É um problema. Acho legal ser crítico com o que você faz. Também, sabe? Eu vi muito cinema bacana. Gastei meu tempo vendo muito cinema. Cinema é uma coisa que pode fazer direito, cara. Tem que ser corajoso, falar, sabe assim, arte é isso, arte bacana, mexe com a cabeça das pessoas, entendeu? Acho filme careta, a gente não chegou lá. Tinha que ter falado da vida dele de um outro jeito, com outra velocidade. Assim, acho um filme novelão. Merecia coisa melhor. E aí, dá uma tristeza, cara. É que nem perder uma mulher, perder uma coisa. Você fala, por exemplo, a sensação de fracasso profissional é amanhã. Foi amanhã, foi mal. Lígia. Fala alto, Lígia. Você já fez algum roteiro internacional? Se não, não tem Eu fui para a China. Um cineasta chinês que veio aqui foi eu, né? O cara veio pra cá, queria fazer um filme que era um personagem oriental, assim. Queria fazer um filme sobre máfia chinesa na liberdade. Porque antigamente os mafiosos chineses, o pirata chinês, antigamente ele comprava máquina de costura e tal, e ele imitava o símbolo da Nike e tal, né, na lojinha dele, na oficininha. Hoje em dia o mesmo cara que faz pra Nike faz pro pirata. Você compra no mesmo cara, você compra no mesmo tênis. Então ele faz 2 milhões para a Nike e produz mais 10 milhões com a marca Nike e vende pirata. Esses novos piratas entrando na liberdade. Um filme sobre isso. Um filme para a China, chama Plastic City, Cidade de Plástico. E é um filme que tem lutas de Kung Fu em São Paulo. Passou aqui uma semana, loucura chinesa. Diogo, quantos anos de cinema você teve na USP e quais foram as dificuldades nessa trajetória? A faculdade de cinema dura 4 anos. Eu sempre, como eu estava fazendo o que eu gosto, eu não tive dificuldade nenhuma. Até hoje eu vejo um filme por dia e eu leio um por semana. Eu vou dormir sem ver uma longa-metragem todo dia. Então assim, a filha acaba às 10 da noite, me retiro do escritório e vejo um filme todo dia, com muita atenção. Porque isso deixa minha mente aguçada para trabalhar. Então eu tenho que ver material, minissérie, sempre que eu posso eu vejo a quantidade possível. Então se manter bem. Ver muito filme, se manter muito bem informado sobre o que está sendo filmado, bem escrito, é isso, não ser bobão, mas se manter ligado na tua função, saber qual é a novidade do que está se fazendo. Então, se fazer um roteiro de um filme de guerra, eu estou vendo um filme de guerra, sabe que filme de guerra? Como é que agora a bala explode, como é que os terrores funcionam, como é que é o treinamento, você começa a entrar na vida militar, estava novo. Meu nome é Letícia. Eu queria saber se você prefere contar a história em um livro ou em um filme. São prazeres diferentes. Assim, no livro você mata quem você quiser, você xinga quem você quiser. Você pode ter 3 milhões de figurantes que não é o mesmo preço. No cinema, não. No cinema, cada personagem que você cria é o salário do ator, a diária dele, a comida que ele come, o transporte que ele tem, a passagem aérea dele. Percebe? Assim, então, o cinema se escreve muito de olho no dinheiro que você tem. Então não é que eu só escrevo uma história. Eu tenho que escrever uma história de olho no dinheiro que você tem. Acabei de faço esse seriado que eu faço para o Força Tarefa. 2 atores tiveram que sair. Eu tive que matar os caras. Então, assim, às vezes problemas burocráticos de uma televisão tem como você mudar uma historinha. Porque o ator vai sair, você tem que matar ele. Inventa uma história, esse cara vai sair da porta. Aí faz uma história policial onde você se livra daquele personagem, vai se livrando com isso. Tem coisas que caem na sua mesa que não são problemas literários, que é isso que eu te falei. Às vezes você está escrevendo com um ator e ele já foi demitido. Já aconteceu isso, serão 40 páginas de história. Então, a vida de ninguém. Tem essas coisas.
alguém aqui? Para você, qual é o maior roteirista hoje em dia? Olha, cara, eu gosto de escritores, eu não preciso assim, exatamente trabalhar com roteiristas propriamente ditos. Mas o cara que por acaso é brasileiro e fez Cidade de Deus, no caso do Robin, eu espero que vocês possam fazer aqui, porque ele é um cara fácil de fazer. Este é o cara que entendeu como é que se faz, como é que se filma a música. Como é que eu te explico isso? É como se a gente vai. Se você pega um filme dos anos 50, 60, 70, você vai ver maneiras diferentes de filmar, de falar. A própria fala, gíria, tudo evolui, mas também a maneira de fazer cinema, cara. Em cada época tem um cara que entende como é que as pessoas querem ver aquilo, a rapidez que é feito, se o personagem é mais ou menos cruel, essa coisa toda. Eu acho que o Braulio entendeu isso. Ele lembra vezes da Cidade de Deus, Ônibus 174, coisas que você fala, cacete, os caras conseguem falar da vida da gente e dar, assim, digamos, uma dignidade que parece que a vida da gente não tem. Eu me lembro de participar de debates do Cidade de Deus, no Rio, e as pessoas diziam, mas porra, o filme retrata a comunidade com muita violência. E a moçada dizia, mas a gente se identifica com isso, com a velocidade, com a gíria, com a atitude, entendeu? Então, assim, quando o escritor descobre isso, ele ganha dinheiro, conversa com a sociedade, ganha dinheiro que merece, né? O escritor só ganha quando merece, ou rouba. Outra pergunta. O que mais se identifica com você? Isso muda de época para época, bicho. Se você quer ser escritor, muda de época para época. Porque assim, quando eu vi os beatniks, os loucos, os drogados, quando eu tinha 20 anos, eu pus o pé na jaca e tal, pratiquei um monte de ilegalidades. Hoje não tem mais cabimento. Agora, é uma literatura importante desse do Lida Lago, que me formou louco e mais ou menos responsável agora, que me permite, embora sendo louco, trabalhar numa televisão e produzir material para os caras. Fui louco, não sou mais. Essa transição também foi acompanhada por vários escritores que me ajudaram. Nossa, se você for louco demais, você morre, bicho. Simples assim. E tem escritores que escrevem sobre isso. E dizem para você onde é que você até onde você vai. Eu entrei em carros que eu não sei que capotaram, mas eu sobrevivi. Tem caras que eu sei que foram para a praia, para a faculdade, morreram afogados, sabe assim? Tudo. Caras que vão, não é caras que vão caindo assim ao longo da tua história. E agora os pais, agora pai, mãe, agora começa com 48, mãe com Alzheimer, pai com derrame, aí começa uma coisa que a morte já vai se aproximando de você, outro momento da sua vida. Isso tudo tem escritor que fala disso, cara. Barato de ser leitor, o cara te acompanha. Porque eu sempre me senti meio idiota, meio. Na minha casa era assim, minha mãe fazia nhoque de domingo, põe nhoque na mesa, meu pai olhava e falava, vem nhoque. Meu irmão falava, vem nhoque. Minha irmãzinha falava, vem nhoque. Eu falava, vem nhoque. E a gente ficou em silêncio. É do saco, cara. Na hora que comecei a ler, falava, tem uns caras tão idiotas quanto eu, e que falam com clareza como é ser idiota tá no mundo, como a gente trabalha demais, como a gente se diverte menos. Eu achava que era o único cara que achava isso. Nada, tem um monte de maluco que acha. E o legal de ler é que você se irmana com esses caras, então você fica menos louco. Eu não morri por causa de ler os caras que me disseram, ó, tem os carros que você não deve entrar, tem as coisas que você não deve cheirar, roupas que você não deve cuidar, e assim por diante. Toques legais de gente boa também através do livro. Alguém cantar? Eu queria perguntar sobre você. Você tem para falar pra gente uma questão agora? Se a gente quer agradar o público, ou falar mesmo, não sei, qualquer coisa. Primeira coisa é ler, cara. Não ser trouxa, não ser enganada, não casar cedo, não ser boba. Você digo isso com ela sinceridade, assim, manter uma autonomia de vida, com inteligência íntegra, ler sempre, se manter ativa. Parece bobeira isso, parece conselho do Luciano Huck. Não é? Assim, é se manter esperta, ler gente que interessa, desafiada, bicuda, ir ao cinema e tal. Também engolir sapo, porque parte do trabalho do roteirista é fazer a história que alguém quer, não que eu quero. Então assim, eu tenho que chegar na sua frente sinceramente te ouvir, tirar de você a história que você contar. Porque o meu trabalho é, seja você produtor ou diretor, é tirar uma história de você. Você pode me dar um livro para eu adaptar,
Mas eu ainda assim preciso saber por que você quer dar aquele livro. Por que não é? Você comprou aquele livro, gastou 100, 200 mil reais, 300 mil reais na compra dos direitos de um livro, cara. Por que você gosta tanto desse troço aí, a profundidade sacra? E eu tenho que entender isso em detalhe. Então eu não posso ser bobo. Não posso ser bobo. E nem você, se a gente quer fazer um trabalho do cacete, a gente não pode ser bobo. Então tem que ser interessado no que você faz. Não tem outra explicação. E isso só advém de você fazer com prazer. Agora, eu acho que a gente, no cinema, quando não é roteiro, quando é fotografia, quando é edição, eu digo isso com respeito aos meus amigos que fazem isso, é muito fácil de fazer às vezes. Às vezes você liga a câmera e acha que está fazendo. É mais complicado que isso. Aquela história, enquanto você está na balada, tem um cara lendo em casa, bicho, escolhe o seu lado. Ainda que a balada seja importante, você não virar uma tola. Também a balada, a relação de amor, a diversão com os amigos, forma o caráter da gente. Claro. Mas assim, acho, em geral, no vídeo, na realização, especialmente nesse estágio que você está, às vezes você descobre a imagem e aí começa a parar com a... Porque é muito fácil filmar. Hoje você saca um celular e parece que faz um filme e faz. Só que isso dá uma ideia falsa da dificuldade que é fazer. Para contar uma história bacana, interessante, agora que você pega um filme e começa a ver todo o trabalho, quanto aquilo custa, quantas etapas aquilo tem feito, você entende o que é tão trabalho. Goste pra caramba do que você faz. Goste do que você faz e faça com amor. Tem casos de gente que faz o primeiro e acerta, tem casos que faz 200 e não acerta. A maioria fracassa. Mas se você nem tentar, bicho, a vida vai ser um inferno. Mesmo que você fracasse. E tentando, você vai sempre poder falar pro cara, porra, bicho, eu tentei, mas não leva a altura do desafio. Mas se você não tentou, você vai ser uma coisa muito infeliz. Não pouco, muito infeliz.